Em meio às florestas tropicais e regiões montanhosas que se estendem da América Central até a América do Sul, existe um animal que parece estar sempre em movimento, sempre atento, sempre curioso. Enquanto muitos predadores se escondem nas sombras e outros animais se camuflam para evitar serem vistos, ele faz o oposto. Ele explora, investiga, testa, como se o mundo ao seu redor fosse um grande quebra-cabeça esperando para ser resolvido. Esse animal é o coati. Conhecido cientificamente como Nasuanarica, o coati pertence à família dos procionídeos, a mesma dos guaxinins, e carrega consigo uma combinação única de características que o tornam um dos mamíferos mais interessantes das Américas. Sua presença pode ser observada em diversos ambientes, desde florestas tropicais densas até áreas abertas, montanhas e até regiões próximas a centros urbanos. Essa ampla distribuição geográfica já revela um dos seus maiores trunfos: a capacidade de adaptação. Fisicamente, o coati possui um corpo alongado e flexível, com pernas relativamente curtas, mas fortes o suficiente para sustentar movimentos rápidos e ágeis. Sua cauda longa, muitas vezes marcada por anéis claros e escuros, pode chegar ao mesmo comprimento do corpo e desempenha funções essenciais. Ela atua como um instrumento de equilíbrio quando o animal se move entre galhos ou terrenos irregulares, mas também como uma forma de comunicação visual. Quando um grupo de coati se desloca pela floresta, é comum ver várias caudas erguidas, como pequenas bandeiras que ajudam os indivíduos a se manterem conectados, mesmo em meio à vegetação densa. Mas o que realmente define o coati é o seu focinho. Longo, estreito e extremamente móvel, ele funciona como uma ferramenta multifuncional. Com ele, o coati consegue farejar o solo com precisão impressionante, detectar presas escondidas sob folhas ou terra e manipular pequenos objetos. Essa habilidade sensorial é fundamental para sua sobrevivência, especialmente considerando sua dieta altamente variada. O coati é um verdadeiro onívoro oportunista. Ele se alimenta de frutas, insetos, ovos, pequenos vertebrados, raízes e praticamente qualquer recurso alimentar disponível em seu ambiente. Essa flexibilidade permite que ele sobreviva em diferentes condições, inclusive em períodos de escassez. Quando a oferta de um tipo de alimento diminui, ele simplesmente ajusta sua dieta. Essa capacidade de adaptação alimentar também explica por que o coati consegue viver próximo a áreas urbanas. Em parques, reservas e até cidades, ele pode ser visto explorando lixeiras, mochilas e restos deixados por humanos. Essa aproximação, no entanto, traz consequências. Embora o coati não seja naturalmente agressivo, ele pode se tornar defensivo quando se sente ameaçado ou quando disputa alimento. Sua curiosidade, que normalmente é uma vantagem, pode colocá-lo em situações de risco, e o contato frequente com humanos pode alterar seu comportamento, tornando-o mais dependente de fontes artificiais de alimento. Na natureza, porém, o coati desempenha um papel ecológico importante. Ao consumir frutas e dispersar sementes, ele contribui diretamente para a regeneração das florestas. Ao se alimentar de insetos e pequenos animais, ajuda a controlar populações, mantendo o equilíbrio do ecossistema. Mas talvez o aspecto mais fascinante do coati seja seu comportamento social. Diferente de muitos mamíferos de tamanho semelhante, o coati apresenta uma estrutura social bem definida. As fêmeas e seus filhotes vivem em grupos que podem variar de alguns indivíduos até dezenas. Esses grupos são altamente organizados e cooperativos. Eles se deslocam juntos, se alimentam juntos e se protegem mutuamente. Já os machos adultos, ao atingirem a maturidade, tendem a se tornar solitários. Eles vivem afastados dos grupos e só se aproximam durante a época reprodutiva. Esse comportamento reduz a competição interna e aumenta as chances de sobrevivência dos filhotes dentro dos grupos. A comunicação dentro desses grupos é complexa. O coati utiliza uma combinação de sons, expressões corporais e movimentos da cauda para transmitir informações. Vocalizações podem indicar alerta, localização ou interação social, enquanto a postura do corpo
pode sinalizar dominância ou submissão. Quando um predador é detectado, o grupo reage rapidamente. Sons de alerta são emitidos e os indivíduos podem se dispersar ou buscar abrigo em árvores. Essa resposta coletiva aumenta significativamente as chances de sobrevivência. E, falando em árvores, o Quati é um excelente escalador. Apesar de passar grande parte do tempo no chão, ele sobe com facilidade quando necessário, seja para fugir de predadores, descansar ou acessar fontes de alimento. Sua habilidade de locomoção vertical é impressionante. Suas garras afiadas e seu corpo ágil permitem movimentos rápidos e precisos entre galhos. Mas a vida do Quati não é livre de perigos. Na natureza, ele enfrenta diversos predadores, incluindo felinos como a onça, aves de rapina e grandes serpentes. Para lidar com essas ameaças, ele depende de sua atenção constante, agilidade e, principalmente, do apoio do grupo. A reprodução do Quati também revela estratégias interessantes. Durante a época de acasalamento, os machos se aproximam dos grupos de fêmeas. Após a fecundação, a fêmea se afasta temporariamente para dar à luz em um local seguro, geralmente em árvores. Os filhotes nascem frágeis e totalmente dependentes. Nos primeiros dias, a mãe dedica atenção exclusiva a eles. Esse período de isolamento reduz o risco de predadores e aumenta as chances de sobrevivência. Com o tempo, os filhotes ganham força e começam a explorar o ambiente, retornando ao grupo. É nesse momento que a aprendizagem se intensifica. Os filhotes observam os adultos, imitam comportamentos e desenvolvem suas habilidades. A curiosidade, que já é uma característica marcante da espécie, se manifesta desde cedo. Eles investigam objetos, testam limites e aprendem rapidamente. Essa combinação de aprendizado social e exploração individual é fundamental para o desenvolvimento do Quati. Mas, apesar de toda sua adaptabilidade, o Quati enfrenta desafios crescentes. A destruição de habitats naturais, a expansão urbana e o aumento do contato com humanos impactam diretamente suas populações. Em algumas regiões, ele é visto como um problema, em outras, como uma atração. Essa dualidade reflete a complexidade da relação entre humanos e natureza. Ainda assim, o Quati continua presente, explorando, aprendendo, se adaptando. Ele não é o maior, nem o mais forte, nem o mais temido, mas possui algo que poucos animais têm em tão alto grau: inteligência prática. A capacidade de observar, entender e agir de acordo com o ambiente. E talvez seja exatamente isso que o torna tão especial. Ao observar um Quati na natureza, é possível perceber que ele não apenas vive no ambiente, ele interage com ele. Ele testa possibilidades, busca soluções, aprende com experiências. Ele joga o jogo da sobrevivência com estratégia e, em um mundo em constante mudança, onde apenas os mais adaptáveis conseguem persistir, o Quati se destaca como um verdadeiro mestre. No final do dia, quando a luz do sol começa a desaparecer entre as árvores e a floresta se transforma em um cenário de sombras e sons sutis, o Quati ainda está em movimento, talvez procurando seu próximo alimento, talvez seguindo seu grupo, talvez apenas explorando mais um detalhe de um mundo que nunca deixa de surpreendê-lo. E enquanto muitos animais sobrevivem por instinto, o Quati sobrevive por algo a mais: curiosidade, inteligência e uma incrível capacidade de se reinventar a cada novo desafio.